Imagine um mundo onde a busca pelo prazer e a serenidade é não apenas desejável, mas considerada a essência de uma vida bem vivida. Esta crença foi uma das colunas mestras do pensamento de Epicuro, um filósofo grego que fundou uma das escolas de pensamento mais influentes da antiguidade, o epicurismo. Embora frequentemente mal interpretado como uma filosofia de hedonismo desenfreado, o epicurismo é, na verdade, um convite ao equilíbrio e à sabedoria, tendo Epicuro como guia, que passou a vida dedicando-se ao ensino de como atingir uma felicidade genuína e duradoura. Epicuro nasceu em 341 a.C., na ilha de Samos, e desde cedo demonstrou um intenso interesse pela filosofia. Foi em sua juventude que desenvolveu as ideias que mais tarde formariam o núcleo de seu pensamento. Ele decidiu se mudar para Atenas, um dos principais centros intelectuais da época, onde começou a lecionar e a formar sua própria escola, conhecida como o Jardim. Diferente de outras escolas filosóficas de seu tempo, o Jardim era inclusivo e admitia mulheres e pessoas de todas as condições sociais, promovendo um ambiente de igualdade que era verdadeiramente excepcional. Sua filosofia foi profundamente influenciada pelas ideias de grandes pensadores anteriores, como Demócrito, de quem herdou a teoria atômica, e Sócrates, cuja busca pela vida examinada ressoou fortemente em seus ensinamentos. Epicuro argumentava que a compreensão da natureza do universo era fundamental para livrar as pessoas dos medos irracionais e dos desnecessários tormentos emocionais. De fato, ele acreditava que muitos dos sofrimentos humanos eram resultantes de superstições e do medo da morte, e que a filosofia poderia funcionar como um bálsamo, curando a alma desses males. Um aspecto fascinante da vida de Epicuro é sua dedicação à simplicidade. Apesar do que muitas vezes se diz, ele não pregava a busca incessante de prazeres materiais, mas sim o cultivo de prazeres simples e naturais que levam à satisfação duradoura. Ele mesmo vivia de maneira modesta, valorizando a amizade, a conversa intelectual e o estudo acima de riquezas materiais. A maneira como definiu o prazer também era única. Distinguia entre prazeres dinâmicos, que são temporários e geralmente seguidos por algum desconforto, e prazeres estáticos, que são duradouros e consistem na ausência de dor e na paz espiritual. Disseminou seus ensinamentos através de cartas e tratados, sendo o mais famoso deles a Carta a Meneceu, onde resume suas ideias sobre a felicidade e a morte. Graças a seus esforços, suas ideias rapidamente se espalharam pelo mundo helenístico, influenciando não apenas seus contemporâneos, mas também futuros pensadores ao longo dos séculos. A ética epicurista, centrada no conceito de ataraxia, ou tranquilidade da mente, propõe que é possível viver uma vida plena ao entender e adotar os verdadeiros prazeres que alimentam a alma. Enquanto muitos veem a filosofia como uma arte esotérica, Epicuro argumentou que deveria ser uma prática ao alcance de todos, uma ferramenta que qualquer pessoa poderia usar para examinar sua própria vida e escolhas. Ao longo dos anos, o epicurismo teria seus altos e baixos de popularidade, enfrentando críticas e deturpações, mas continuaria a ser uma força influente no pensamento ocidental. A obra de Epicuro oferece um vislumbre de como o pensamento filosófico pode abordar diretamente as questões fundamentais da existência humana, nossas preocupações, nossos medos e nossas aspirações de felicidade. Ao trazer à tona essas questões, ele estimula uma reflexão que transcende o tempo, ecoando relevância nas condições modernas que vivemos. A tentativa de Epicuro de destilar a vida em seus elementos mais essenciais de prazer e serenidade representa um esforço monumental
para compreender o que significa ser verdadeiramente humano. Em última análise, sua visão desafia as noções convencionais de sucesso e felicidade, propondo em seu lugar uma alternativa onde a realização pessoal é alcançada através da sabedoria e da moderação. Com isso, Epicuro planta as sementes de uma filosofia que continua a ser um farol para aqueles que buscam viver com mais consciência e plenitude. O epicurismo, uma filosofia que floresceu no período helenístico, foi moldado por princípios fundamentais que transformaram a maneira como as pessoas percebem a busca pela felicidade e o gerenciamento das aflições humanas. No cerne de seu ensinamento está a ideia de que o prazer é o princípio e o fim da vida bem-aventurada. Epicuro, fundador desta escola de pensamento, buscou redefinir o que constitui o verdadeiro prazer, e ao fazer isso, teve um impacto duradouro e penetrante na filosofia ocidental. Primeiramente, é importante compreender que Epicuro não defendia um hedonismo desenfreado, como alguns detratores podem presumir. Em vez disso, ele promovia uma forma de prazer que se ancorava na ausência de dor e no estado de ataraxia, ou tranquilidade mental. Para Epicuro, prazeres eram mais sobre liberdade do medo e sobre a contemplação serena das experiências simples da vida. A distinção entre prazeres naturais e necessários, naturais, mas não necessários, e nem naturais, nem necessários, é crucial. Prazeres naturais e necessários, como a comida e a abrigo, devem ser satisfeitos com moderação. Prazeres naturais, mas não necessários, como a boa comida, devem ser apreciados sem exagero. Já os que não são nem naturais, nem necessários, como a fama e a riqueza, devem ser evitados, pois frequentemente conduzem à inquietude. Outro princípio vital do epicurismo é a teoria atomista do universo, herdada dos preceitos de Demócrito. Epicuro aplicou esta teoria para desmistificar os temores de seu tempo, particularmente aqueles relacionados aos deuses e à morte. Ele argumentava que o universo era constituído de átomos e vazio, e que tudo, incluindo os deuses e a alma humana, era feito de átomos. De acordo com Epicuro, os deuses existem, mas eles são indiferentes à vida humana, aliviando assim o medo do castigo divino. Em relação à morte, Epicuro postulava que a morte nada significa para nós, pois quando ela ocorre, nós não existimos mais, e enquanto estamos vivos, a morte ainda não ocorreu. Esta aceitação da morte como um estado de não sensação é um pilar na busca epicurista pela tranquilidade, pois remove o medo do desconhecido após a vida. O epicurismo também enfatiza a importância da amizade como um dos componentes chaves para uma vida prazerosa e tranquila. Epicuro valorizava a amizade como uma das maiores fontes de alegria na vida, superior até mesmo aos prazeres materiais. Ele acreditava que amigos proporcionam segurança, conforto e prazer intelectual, constituindo um dos suportes mais genuínos à condição humana. Para Epicuro, a vida sem amigos é, a rigor, vazia e desprovida do verdadeiro sentido de comunidade e partilha, fundamentais para a felicidade plena. Além disso, a prática do autoexame e da moderação estão centralmente posicionadas dentro do epicurismo. Epicuro propunha uma vida de reflexão racional sobre os desejos e as necessidades, incentivando os indivíduos a questionarem constantemente os impulsos para garantir que não se tornem fontes de perturbação. Este autocontrole intencional previne a obsessão com o excesso e o desnecessário, alinhando-se com a meta de viver uma vida consistente e sem ansiedade. A felicidade, então, é alcançada por meio do equilíbrio e da sabedoria em selecionar prazeres que sejam verdadeiramente benéficos e por evitar aqueles que, a longo prazo,
resultam em dor. O impacto desses princípios epicuristas foi abrangente. Na filosofia, influenciou escolas subsequentes que adotaram ou modificaram seus ensinamentos, como o estoicismo e, mais tarde, filósofos iluministas. A ideia de que a felicidade pode ser alcançada através da razão e da meditação sobre nossos desejos inspirou pensadores que buscavam reformular estruturas sociais e culturais, afastando-se da superstição e da dominação do medo à medida que novos paradigmas de entendimento sobre a natureza humana emergiam. Na prática, o epicurismo moldou visões pessoais da ética e do comportamento humano. A valorização de uma existência desprovida de luxos excessivos, mas rica em significado, ressoou através dos séculos, inspirando diversas tentativas de reformular valores e redefinir a felicidade. Em algumas culturas, uma vida centrada nos prazeres simples e na busca pela harmonia interna tornou-se um ideal viável e atraente. Além disso, o enfoque na amizade como bússola moral desafiou noções individualistas, reforçando a importância das relações interpessoais e da empatia. Contudo, o legado de Epicuro não foi aceito sem crítica. A ênfase no prazer, quando mal interpretada, foi considerada frívola por aqueles que acreditavam em ideais mais elevados e transcendentes. Além disso, a visão materialista do universo se confrontou com percepções religiosas que atribuem ao divino um papel mais intervencionista. No entanto, mesmo diante dessas críticas, o epicurismo continuou a atrair aqueles que buscavam uma filosofia prática que pudesse guiar suas vidas em direção à serenidade. Sendo assim, os princípios fundamentais do epicurismo continuam a reverberar, desafiando indivíduos e culturas a reavaliar não somente o que é significativo, mas também como alcançar uma vida plena através do entendimento e da prudência ao perseguir nossos desejos. O epicurismo, embora enraizado na Grécia Antiga, apresenta princípios que podem ser surpreendentemente aplicáveis ao mundo moderno. Em uma época marcada por ansiedade, estresse e um ritmo de vida acelerado, a filosofia epicurista oferece um caminho alternativo, pautado pela busca do prazer sereno, a fim de se alcançar uma vida tranquila. Vamos explorar diferentes maneiras de aplicar o epicurismo no contexto contemporâneo e como isso pode nos ajudar a encontrar equilíbrio e satisfação pessoal. No coração do epicurismo está a busca pelo prazer, que Epicuro define não como indulgências efêmeras e desenfreadas, mas como um estado de ataraxia, ou seja, a tranquilidade da alma. No mundo atual, saturado de estímulos e cobranças, essa tranquilidade pode ser difícil de alcançar, mas não impossível. A prática do mindfulness, que encoraja a viver no momento presente e aceitar as experiências como elas são, ressoa fortemente com o conceito epicurista de evitar desejos exacerbados e focar na serenidade. Reservar um tempo diariamente para a meditação pode ser um equivalente moderno para cultivar essa paz interior. Outro princípio epicurista relevante é o de que o prazer autêntico nasce da simplicidade, em oposição ao consumismo desenfreado que caracteriza a sociedade moderna. Viver de modo simples e valorizar experiências em vez de bens materiais pode trazer maior contentamento e retorno emocional. O movimento minimalista, por exemplo, que ganhou destaque nos últimos anos, defende a ideia de reduzir ao essencial, propiciando uma vida centrada no que realmente importa. Ao reduzir os excessos, ganhamos clareza sobre nossas verdadeiras necessidades e desejos, alinhando-nos mais estreitamente com os valores epicuristas. O fortalecimento das relações interpessoais é outro aspecto epicurista que pode ser integrado ao mundo contemporâneo. Epicuro salientava a importância da amizade
como um dos mais significativos recursos para uma vida satisfeita. Nos relacionarmos genuinamente com os outros, cultivando conexões que não são fundadas em interesses superficiais, mas em trocas verdadeiras e suporte mútuo, pode ajudar a mitigar o sentimento de isolamento frequentemente associado à era digital. Como Epicuro, reconhecemos o valor da amizade e do tempo de qualidade com aqueles de quem gostamos como um componente essencial do nosso bem-estar. No cenário moderno de trabalho, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um desafio constante. Cada vez mais, as pessoas percebem a importância de se desconectar do trabalho para manter a saúde mental e física. Adotar um modelo de vida epicurista propõe que reavaliemos nossas prioridades, colocando o bem-estar acima da busca incessante por sucesso material ou status. As empresas avançam em direção a isso, promovendo ambientes de trabalho mais saudáveis, horários flexíveis e práticas que respeitam as necessidades pessoais dos funcionários. Essa mudança reflete um alinhamento com os ensinamentos epicuristas de priorizar a qualidade de vida sobre o acúmulo excessivo de bens ou conquistas. Epicuro também observava a gestão do medo e do sofrimento como caminhos para alcançar uma vida plena. Em um mundo repleto de incertezas, aprender a aceitar a impermanência e lidar com preocupações de maneira saudável é fundamental. O uso de práticas, como a terapia cognitivo-comportamental e a psicologia positiva, pode fornecer ferramentas para reestruturar nossos pensamentos e enfrentar o medo e o sofrimento de forma mais eficaz. O foco no desenvolvimento pessoal e no bem-estar emocional está em consonância com os princípios epicuristas, ao buscar eliminar fontes desnecessárias de ansiedade. Além disso, a apreciação das delícias simples e dos prazeres cotidianos, preconizados por Epicuro, ganha nova vida em meio à abundância moderna. Em vez de estar sempre em busca da próxima grande conquista, podemos aprender a saborear os pequenos momentos, como uma refeição tranquila, uma caminhada ao ar livre ou um livro relaxante. Essa busca consciente pelo prazer, na simplicidade, pode criar um espaço de gratidão e contentamento genuíno, promovendo um estado de felicidade mais sustentável. Adotar uma abordagem epicurista na vida moderna também implica em repensar o que significa sucesso. Enquanto a sociedade frequentemente associa sucesso com riqueza ou prestígio, Epicuro nos convida a redefinir sucesso como a capacidade de viver uma vida plena e satisfeita. O cultivo da satisfação com o que temos, ao invés de perseguir constantemente mais, é uma poderosa resposta ao ciclo incessante da busca por bens materiais e reconhecimento social. Para implementar esses princípios, não é necessário abdicar de todas as modernidades, mas sim encontrar harmonia entre desfrutar o progresso e manter um foco em valores duradouros e fundamentos de bem-estar. Assim, podemos criar um estilo de vida que não só honra o legado de Epicuro, mas também se adequa aos desafios e oportunidades do mundo atual. O epicurismo, quando adaptado aos nossos tempos, serve como um guia pragmático para navegar a complexidade da vida moderna, apontando para uma existência mais serena, significativa e gratificante. Ao chegarmos ao final desta jornada pelo epicurismo, podemos refletir sobre as lições inestimáveis deixadas por Epicuro e o quanto elas permanecem relevantes em nossa busca por uma vida equilibrada, repleta de prazer genuíno e serenidade. Epicuro nos ensina que o verdadeiro prazer nada tem a ver com os excessos ou com a busca desenfreada por bens materiais. Pelo contrário, é na simplicidade e na sabedoria da harmonia que encontramos o sentido verdadeiro do bem-estar. O epicurismo
nos convida a reavaliar nossas prioridades, a repensar nossas concepções de felicidade e a nos libertar das amarras de um consumo desenfreado. Ele nos orienta a buscar alegria nas coisas simples, a amizade verdadeira, a contemplação da natureza, o prazer de uma refeição tranquila e a paz encontrada na prática da moderação. Longe de rejeitar os prazeres físicos, Epicuro os distingue dos prazeres do espírito, promovendo um equilíbrio que nos protege do sofrimento desnecessário. No mundo contemporâneo, onde o estresse e a pressão para o sucesso material são constantes, as ideias epicuristas podem servir como uma bússola. A sociedade atual muitas vezes valoriza conquistas externas em detrimento do bem-estar interno, criando uma falsa ilusão de que a felicidade está sempre um passo à frente, sempre dependente de mais posses, mais status, mais reconhecimento. No entanto, ao abrirmos espaço para os ensinamentos de Epicuro, percebemos que a verdadeira plenitude está ao nosso alcance, muitas vezes oculta nas pequenas alegrias do cotidiano. Epicuro também nos lembra da importância de viver de acordo com nossas reais necessidades, encorajando-nos a refletir sobre o que realmente desejamos e o que apenas desejamos porque fomos ensinados a assim fazê-lo. Ele nos propõe um exercício constante de autoconhecimento, em que cada escolha deve ser feita à luz da razão e do impacto que terá em nossa serenidade. Mais do que nunca, em um mundo que raramente desacelera, cultivar hábitos de introspecção e equilíbrio emocional é essencial. Buscar o prazer, segundo Epicuro, é uma questão de qualidade e não de quantidade. Muitas vezes, a obsessão por acumular experiências prazerosas pode levar a uma insatisfação constante, uma vez que o prazer que busca ser constantemente amplificado tende a perder parte de seu sabor original. Epicuro sugere que devemos nos concentrar na profundidade das experiências prazerosas cotidianas, permitindo que esses momentos simples, mas ricamente gratificantes, nos guiem a um estado de paz interior e contentamento duradouro. Outro aspecto fundamental do epicurismo é a ausência do medo, especialmente o medo da morte, que Epicuro descreve como irracional. Ele argumenta que, enquanto vivemos, a morte não está presente, e quando estamos mortos, não existimos para experimentá-la. Portanto, viver com o temor constante da morte é, para o epicurista, um impedimento à verdadeira serenidade. Essa perspectiva nos convida a valorizar cada momento de vida com abertura e gratidão, reconhecendo que o medo não precisa tomar conta de nossa existência. Como um fio condutor, o legado de Epicuro nos convida a ver o prazer não como um objetivo em si, mas como um guia para viver de maneira sensata, consciente e plena. Estarmos atentos às nossas verdades internas nos permitirá criar uma vida mais tranquila e significativa, onde o equilíbrio entre corpo e mente se torna uma obra de arte em constante evolução. Assim, o epicurismo nos propõe, ainda hoje, um convite ao autoconhecimento e à escolha deliberada do que realmente importa. Nas reflexões finais sobre o epicurismo e sua abordagem sobre o prazer e a serenidade, cabe a cada um de nós incorporar essas ideias em nossa rotina diária. Seja ao dedicar um tempo para apreciar a beleza de um pôr do sol, reconhecer a bênção de uma boa conversa ou simplesmente permitir-se experimentar a gratidão e a calma, estamos nos conectando com a essência do que Epicuro defendia. A serenidade não é um estado distante reservado apenas para alguns, mas uma possibilidade tangível, presente em cada escolha consciente que fazemos. Em nossa busca contemporânea por significado e satisfação, os princípios epicuristas afirmam que a sabedoria não está em saber um pouco sobre tudo, mas sim em viver em sintonia,
entre os desejos e as necessidades reais. Investirmos em relações autênticas, em momentos de contemplação e na prática do desprendimento excessivo nos aproximará de uma vida mais plena. Desejar intensamente encontrar aquilo que realmente nos faz felizes e que, ao mesmo tempo, respeita os limites do equilíbrio é a verdadeira busca proposta pelo epicurismo. Encerramos, assim, essa exploração sobre o epicurismo, embora sua sabedoria persista em inspirar reflexões e ações que reverberarão em nosso cotidiano. A serenidade e o prazer, tão intimamente ligados nos ensinamentos de Epicuro, nos oferecem um caminho para viver de maneira mais consciente e em harmonia com nós mesmos. Que essa busca, longe de ser um destino final, torne-se uma prática contínua, guiando-nos na jornada pela vida com leveza, sabedoria e alegria autêntica.